Olá pessoal, você patriarca, matriarca, empresário, você que já constitui um patrimônio. Hoje nós vamos continuar esse episódio, vamos falar sobre planejamento sucessório da família. Este é um episódio então que está sendo transmitido no nosso podcast, também em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram, e nós vamos dividir esse vídeo depois com temas para que fique mais fácil para que você acompanhe. No último encontro nosso, nós começamos a falar sobre o planejamento sucessório da família. É sobre isso que nós atuamos aqui e trazemos muita experiência prática para você que pensa em planejar a sua família, como transmitir o patrimônio que você levou a vida inteira para constituir. Na linha do que a gente estava falando, eu separei alguns temas que eu percebi que são temas que ocorrem com muita frequência, né? Muitas dúvidas de clientes, muitas perguntas, ou até mesmo que ninguém tenha perguntado, nós entendemos que é algo importante, então nós destacamos e eu trago aqui para vocês hoje. Falando sobre o planejamento sucessório, você que já pesquisou um pouquinho deve saber que naturalmente nós vamos fazer a transferência de bens, né? Então são os bens que hoje estão em nome do patriarca, né? Do pai ou da mãe, ou até mesmo dos dois, do casal que trabalhou a vida inteira, né, para constituir um patrimônio e está pensando em transmitir isso para os seus filhos de uma forma mais segura, de uma forma planejada, para economizar dinheiro, para se proteger em relação a credores, para conseguir fazer isso de uma forma estruturada, né? Então você sabe que vai haver transferência de bens. E quando nós falamos de transferência de bens, certamente algo que surge aí no assunto, no cenário, é o ITBI. O ITBI, como nós já falamos em outras oportunidades, é o imposto, né, incidente ali na transmissão de bens intervivos entre pessoas que estão vivas. E como que vai funcionar o ITBI, né, no nosso processo de sucessão patrimonial da família? Nós utilizamos uma estratégia, não é segredo para ninguém, né? Dependendo do caso, eu gosto sempre de lembrar isso, que nós temos que analisar o caso concreto de cada família. Não existe receita de bolo aqui, tá? Não existe algo pronto que vai ser aplicado a todo mundo. Isso daí vai depender muito da análise da vida pessoal, da análise do patrimônio, da situação que cada família tem. Então, por isso que tem que fazer um estudo, tem que fazer uma análise, uma viabilidade para saber quais são as técnicas que vão ser aplicadas na sua família para conseguir estruturar o seu planejamento sucessório de uma forma mais eficiente. Mas então, como a gente ia falando, né, uma das técnicas e uma das técnicas que mais vem dando certo é a constituição de uma holding familiar, né, uma empresa ali para contemplar todos os bens da família e posteriormente fazer a sucessão por meio dessa holding. No processo de constituição da holding é feito a integralização do capital da empresa por meio dos imóveis. Eu não quero que isso fique muito confuso, então vou tentar traduzir isso em palavras mais fáceis. Basicamente, nós pegamos todos os imóveis que a família comprou, né, e trazemos para dentro de um CNPJ, certo? E o que isso tem a ver com o ITBI? Pois bem, quando você faz a transferência de bens, né, entre pessoas, em regra é cobrado o ITBI. Contudo, quando nós utilizamos essa transferência de bens para um CNPJ, para uma pessoa jurídica, não há incidência de ITBI. E quem falou que não há? Né? Você deve estar se perguntando, Vitor, me explica, me dá uma referência. Pois é, isso daí nada mais é do que uma imunidade constitucional, meus amigos. Ou seja, é a Constituição Federal, no seu artigo 156, parágrafo 2º, que traz isso de forma muito clara. Ela diz que não incide ITBI quando os imóveis forem utilizados para integralizar capital de pessoa jurídica. Pois é, então aqui nós não estamos falando simplesmente de um entendimento ou de uma legislação ali ordinária. Nós estamos falando de um comando que é dado pela nossa Constituição Federal. Ou seja, a lei maior do nosso estado falando sobre isso, te concedendo a não incidência, né, a não aplicabilidade do ITBI nessa operação. Me perdoem aí os colegas advogados que estejam
ouvindo as minhas palavras, eu não vou fazer distinção entre não incidência e isenção, tá? Aqui a intenção não é uma aula de direito tributário, mas sim uma palavrinha voltada para o familiar, para a pessoa que é leiga e está precisando de uma ajuda ali na hora de fazer o planejamento da sua família. Então, o que você precisa entender, basicamente, é que não incide o ITBI. E isso já começa a demonstrar uma grande vantagem, né, em relação a qualquer outro tipo de estratégia para fazer o seu planejamento sucessório. Porque o ITBI representa ali um custo muito grande. Imagina, dependendo do valor do seu patrimônio, né, o que for cobrado de ITBI já é um valor muito grande e pode custar caro para a sua família. Certo? Pois bem, e você vai me perguntar assim, Vitor, ok, e como funciona então a questão de ganho de capital, né, em relação a esses imóveis? É outra dúvida, né? Já que a gente está falando de ITBI, que é imposto, eu vou falar também sobre ganho de capital na integralização de bens imóveis na pessoa jurídica. Onde que nós encontramos algo sobre esse assunto? Nós temos que analisar o decreto 9.580, é lá que está, melhor dizendo, o regulamento do imposto de renda. Então, quando nós vimos qualquer coisa ali, qualquer artigo que está escrito here, né, nós estamos vendo o regulamento do imposto de renda. Nesse decreto, né, está de forma muito clara as hipóteses de incidência de ganho de capital. O que é o ganho de capital? Você deve estar se perguntando. É quando existe algum tipo de alienação, ou seja, venda, né, de algum imóvel por um preço maior do que aquele que foi utilizado na sua aquisição. Então, a título de exemplo, né, se você comprou um imóvel por R$100.000 e aí você vendeu ele por R$200.000, a Receita Federal do Brasil, ela entende que você lucrou, que você teve um ganho ali de 100 mil, você entende? Você vendeu por 200 e você pagou 100, então essa diferença ali deve ser tributada e aplica-se, né, a alíquota do ganho de capital. Isso daí é comum, né, acontecer tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E muitas pessoas me perguntam, Vitor, na minha estratégia de sucessão patrimonial, eu vou ter que pagar ganho de capital? E é aí que eu te digo, também não. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com o valor que está lá na sua declaração de imposto de renda, né? Você muitas vezes comprou um imóvel ali na década de 90, na década da virada, né, do ano 2000, e aquele valor que está lá na sua declaração de imposto de renda definitivamente não é o valor real do imóvel, até mesmo porque a Receita Federal ela não permite que nós façamos esse ajuste na declaração de imposto de renda, né? Nós temos que manter sempre o mesmo valor, salvo se você fizer alguma benfeitoria nesse imóvel, e aí sim você consegue ajustar o valor dele de acordo com o que você gastou, e ainda você tem que guardar as notas fiscais, né? Caso você venha a ter que comprovar isso lá na frente, se você não tiver os documentos fiscais, você não pode fazer esse ajuste. Mas então, como eu ia dizendo, tá lá na sua declaração de imposto de renda, muitas vezes um bem, ele vale, eu já vi, eu confesso para vocês aqui no escritório, né, casos de pessoas que tem um imóvel que vale R$1 milhão, mas na declaração de imposto de renda dele está declarado por 100 mil, 150 mil reais. Isso porque o imóvel foi adquirido há muito tempo atrás, né? E houve naturalmente ali uma valorização de mercado, às vezes até a moeda, né, não era a mesma moeda quando foi comprado, e agora nós já estamos falando em outra moeda. Então, o que a gente faz na hora de utilizar esse bem? Nós vamos utilizar ele pelo valor que está na sua declaração de imposto de renda. E aí, por que não vai incidir ganho de capital? Porque nós vamos trazer isso para a sua pessoa jurídica pelo mesmo valor também. E aí você me pergunta, mas isso pode, Vitor? É claro que pode, a legislação permite, né? Tanto que a legislação ela concede até a isenção do ITBI na integralização de capital social com bens imóveis. Isso, mais uma vez, traz para nós como a Constituição, né, e a legislação de forma geral, ela apoia o fato de você trazer bens para a sua pessoa jurídica, porque ela entende que a sociedade que foi criada, ela deve prosperar, e quanto mais você investe nela, né, você está
trazendo recursos para que a sua sociedade prospere. Então, a lei ela concede esse tipo de isenção como forma, né, de incentivar o empreendedorismo no Brasil. Sendo assim, trazendo esses bens para a sociedade pelo mesmo valor do imposto de renda, não há que se falar em ganho de capital, justamente porque não houve ali um ganho. Agora, se por um acaso, né, algum dia você viu alguém fazendo, né, ou alguém te orientou a fazer dessa forma, para trazer para a empresa pelo valor de mercado, tome muito cuidado, porque se você fizer esse ajuste, as chances são que a Receita Federal pode tributar você, né? E se você não foi tributado até agora, né, você está com sorte, porque a Receita Federal tem 5 anos para verificar se essa operação ocorreu de forma correta ou não. Ok, falado sobre ganho de capital e sobre ITBI, vamos também falar sobre outras dúvidas aqui que deixam nossos clientes preocupados na hora de constituir a sua hold ou então na hora de fazer o seu planejamento sucessório. Algumas pessoas me perguntam assim: Vitor, por que não fazer a doação em vida com reserva de usufruto, né? Isso daí é muito comum. Na verdade, a gente vê muito isso. Muitas pessoas que pensam já em doar o seu patrimônio para os seus herdeiros e gravar ali cláusulas de usufruto para que eles possam continuar usufruindo, continuar de certa forma mandando até que eles venham a falecer. Pois na verdade, nós não fôssemos pensar na estratégia de uma holding familiar, essa daí é quase que a opção automática, né? A legislação e tudo indica para que você venha a utilizar essa opção, mas eu vou te falar agora alguns motivos pelos quais não é aconselhável fazer isso. Além do fato de ser uma estrutura muito rudimentar, né? Ou seja, essa é uma técnica muito antiga e não foi atualizada e vários cenários não foram previstos quando isso foi criado. Além disso, né, de ser muito rudimentar, existem alguns outros pontos e eu falo agora. O processo de doação em vida do seu patrimônio com cláusula de usufruto, ele pode ser tão caro quanto o inventário, ou ele pode ser até mais caro que o inventário. Então veja, nós estamos buscando aqui uma alternativa que vai te trazer economia. E se você faz a doação em vida, você muitas vezes acaba pagando o mesmo valor ou até mais do que o inventário. Então, tributariamente falando ou financeiramente falando, por esse motivo já não seria uma opção viável. Outra coisa, quando você toma uma decisão, pode ser que às vezes você deseje voltar atrás, né? Uma vez feita a doação em vida, você não consegue desfazer isso, né? Você doou para os herdeiros e ainda que você seja lá o usufrutuário, você não pode reverter esse processo. E num planejamento patrimonial bem feito, né, utilizando ali as técnicas que nós fazemos com a criação de uma holding familiar, você consegue desfazer esse processo a qualquer momento, né? Então, assim, isso é muito interessante. Essa vantagem, ela é magnífica porque permite o arrependimento do patriarca, né, ou da matriarca. Se a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então se algo mudou e você deseja voltar atrás, você pode fazer isso a qualquer momento. E com a doação em vida você não consegue voltar atrás. Feito não pode ser mais desfeito. Agora tem um ponto principal também que eu gosto de comentar, eu acho muito interessante. Vamos lá. Quando você faz a doação para os seus herdeiros em vida, você acaba não utilizando algumas técnicas que nós usamos que protegem ali o herdeiro para ter autonomia na sua atividade. Veja, ainda que esses herdeiros sejam casados no regime de comunhão parcial, né, e que teoricamente, né, pela lei, os cônjuges, as esposas ou ao contrário, né, os maridos não tenham participação sobre a herança, imagina um cenário que você doou o seu patrimônio, né, e ali o seu herdeiro vem a querer alienar ou querer fazer qualquer coisa com ele, né, utilizar ele para
ganhar dinheiro, para investir, para especular. A qualquer momento que ele vá fazer isso, ele vai precisar da anuência do cônjuge. Aí você vai falar, Vitor, mas não vai precisar, porque ele casou em regime de comunhão parcial. Pois é, isso é o que a lei diz, mas tenta você ir lá no cartório, né, e fazer alguma coisa com aquele bem, né, para ver se o tabelião vai escriturar aquilo. Não vai fazer. Na prática, né, as corregedorias gerais fazem com que eles exijam a outorga, né, assim, ou a autorização pelo menos do cônjuge, ainda que o regime de casamento dispense isso. Então, com a doação em vida, você vai cair nesse aspecto prático que te trava, né, enquanto você poderia se livrar disso também se você estruturasse um processo de planejamento sucessório, mas bem realizado. E também falando, né, em doar, né, em vender ali aquele imóvel, veja, quando você faz a doação em vida para o seu herdeiro, você doa tudo, inclusive o direito dele de dispor da coisa, né? Então você pode ficar, o seu herdeiro, ele pode vir a ser, ele vai ser dono, né? Ele passa a ser dono daquele imóvel lá, e ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode inclusive dilapidar o seu patrimônio. Vamos pensar que o seu filho tenha problemas de saúde, ou ele venha a se envolver com credores, ou enfim, no caminho da vida dele, ele se venha a se perder um pouco, ele pode se desfazer do seu patrimônio sem necessitar da sua autorização. Enquanto, se você fizer um planejamento sucessório, né, você fizer a doação das cotas de uma empresa, você consegue gravar cláusulas ali que proíbam e que te mantém ali no controle total da situação até o momento do seu falecimento. Se você faz a doação em vida, meu amigo, me desculpa, mas você está também conferindo a ele o direito de dispor das coisas, certo? Então esses são, assim, aspectos muito importantes que ao meu entender mostram que não vale a pena você utilizar ali a doação em vida com cláusula de usufruto, né, como estratégia de planejamento sucessório, né? Além disso, essa, né, que seria ali uma das melhores técnicas, e nós não vamos nem falar sobre as outras. Por exemplo, testamento. Testamento hoje, a gente pode dizer assim, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, né, que é uma das piores coisas que inventaram, é uma das grandes aberrações do ordenamento jurídico, né? Se você fazer um testamento hoje, é muito complicado. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver, né? Nós mesmos conseguimos encontrar no cenário aí nacional causas, né, e casos famosos, melhor dizendo, de pessoas que deixaram testamento e esse testamento aí está na justiça, o caso está se prolongando durante anos porque a família contesta o testamento, enfim, gera uma grande quantidade de problemas. Então, testamento definitivamente não é um bom negócio, a doação em vida também não recomendo. Eu recomendo sim você pensar em alternativas mais modernas para fazer o seu planejamento sucessório. Agora vamos lá, além disso, algumas pessoas também perguntam assim, e nessa doação, Vitor, o que eu preciso observar? Eu consigo doar tudo para quem eu quiser, né? Eu consigo, enfim, escolher a forma que vai ser doado? Como vai funcionar a doação do meu patrimônio num processo, né, de planejamento sucessório estruturado por vocês? Pois bem, aqui o que eu tenho que te dizer é o seguinte: o que o pai e a mãe precisam observar sempre, e isso não tem como fugir, é a limitação da herança quanto à legítima. O que é a legítima? Né? Então existem ali porcentagens por lei, né, que você é obrigado a doar para os seus filhos, né? Então imagina que você tenha ali 2 filhos em um casamento e que você tenha mais 2 filhos em outro casamento. Hoje não existe uma forma de você contemplar apenas um
um desses filhos, né, você vai ter que dividir a herança entre todos, ou seja, cada um tem uma parte legítima de direito do seu patrimônio, né? Você não pode simplesmente anular ali o direito dos seus filhos de receber o seu patrimônio. Então, por mais que nós façamos um processo de planejamento sucessório bem estruturado, né, você não consegue anular aí a legítima de cada um, mas você consegue direcionar vários pontos. Por exemplo, você tem ali filhos que não têm perfil de administrador, né? E no seu patrimônio, além de imóveis que você conquistou ao longo de sua vida, você tem empresas também, cotas de empresas, né? Você é um empresário, você tem 1, 2, 3 empresas que estão rodando, e essa operação ela precisa continuar, independente de você estar vivo ou não, né? Eu acho que esse é o grande desafio, até fazendo uma análise mais empresarial aqui, puxando para o meu lado contador também, além de advogado. Eu acho que o grande desafio hoje é fazer com que as empresas funcionem sem o dono estar ali o tempo todo. Então, o dia que você vier a falecer, você que é empresário, você consegue direcionar, né, a administração dessa empresa para um dos filhos. Então, se dos seus 4 filhos, apenas um deles tem um viés administrador, apenas um deles trabalha de fato na empresa, você consegue sem dúvida direcionar ali a administração do negócio, a presidência do negócio, a decisão dos negócios na mão de uma pessoa só. Mas você não vai conseguir tirar, né, a participação dos seus outros filhos naquela empresa lá, certo? Mas assim, tem vários detalhes que a gente pode fazer para que esse desenho fique bem completo, certo? E que o seu negócio continue rodando de forma tranquila. Inclusive, né, definir ali percentuais de retirada, de participação nos lucros e tudo mais. Então veja, né, se você tem um filho que ele é servidor público, ele não se interessou nada pela sua empresa, você consegue trazer tratamentos diferentes para ele, né, em relação àquele outro que se dedica 100% ao negócio, que trabalha no negócio e que inclusive ajudou a crescer o negócio. Você entende? Então, isso é uma coisa bem interessante mesmo, falando ali sobre as limitações, né, que os herdeiros terão e o que você vai poder fazer com cada herdeiro, mas também não só a limitação, quanto as vantagens, né? Essa discricionariedade, essa liberdade de poder fazer o que quer, que é o que a gente mais busca hoje. O que acontece, na verdade, é que nós estamos cansados da mão do Estado pesando sobre nossas famílias, não é verdade? Me diz, quantos anos, né, você trabalha, você ralou, você deu a sua vida inteira, empresário, para constituir o seu patrimônio, e aí de repente vem um Estado, né, e pesa a mão e te diz o que você tem que fazer com o seu patrimônio, como que você tem que dividir isso na sua família, como que você tem que administrar a sua empresa. Isso é terrível, né? Isso é um intervencionismo que todo mundo quer correr deles. Então, assim, eu acho que estando cansado, estando farto disso, a ideia de fazer o seu planejamento sucessório e principalmente utilizando as técnicas que nós propomos, ela é muito legal e muito viável, porque você consegue sair da mão do Estado, você consegue se livrar um pouco desse peso que o Estado tende a sempre interferir nas nossas vidas, por mais que todo o sacrifício para construir, né, o seu patrimônio e a sua carreira e as suas empresas, enfim, tudo, ele foi sempre seu e não do Estado, né? Você não teve ajuda do Estado em momento nenhum, mas na hora de você dividir, o Estado quer opinar o que você tem que fazer e o que não tem que fazer. Isso é muito complicado, né? Mas já caminhando para o final deste episódio e desse vídeo, né, eu te faço uma pergunta, né, como os seus herdeiros vão se sustentar o dia que você vier a faltar? Eu acho que se você está pensando, né, em planejar a sucessão, essa é a sua maior dor, né? É como a sua família vai continuar daqui para frente quando você não estiver mais presente. É muito legal estar com o empresário no momento de decidir isso, porque você está saudável, você está vivo e você consegue prever
essas coisas, diferentemente, né, do momento que, quando já aconteceu, quando a família veio a perder o patriarca ou a matriarca, já é muito tarde, né? Você não consegue mais criar esses mecanismos, já passou o momento. Então eu acho que uma grande vantagem, né, de fazer isso é você conseguir deixar os seus herdeiros, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, deixar eles prontos e preparados para que eles tenham a vida em continuidade, mesmo a partir do momento que você não está aqui. Tá, esse foi um comentário que eu não consegui me conter e quis fazer, mas para fechar esse episódio eu vou falar sobre algo que isso sim é comum, isso é algo muito comum, para falar a verdade, na vida de várias pessoas, e não precisa ser pessoas com patrimônio grande, tá? Isso é algo que a gente nota que aparece com frequência, inclusive em pessoas com patrimônio discreto, famílias de classe média. Vamos falar sobre aluguéis, isso mesmo, muitas pessoas têm alguns imóveis, né, e alugam esses imóveis para outras pessoas físicas, ou às vezes alugam para pessoas jurídicas e de certa forma conseguem um rendimento, né? No processo de planejamento sucessório, você inclusive consegue resolver a questão dos aluguéis que você recebe, né? E você consegue muitas vezes otimizar, né? E quando eu falo em otimizar, eu falo em ter economia tributária em relação a esses recebimentos. Se você tem imóveis hoje no seu CPF e você aluga para terceiros, possivelmente você declara isso na sua declaração de imposto de renda, né? Se você não faz, é porque o seu inquilino não declara, né? E aí você não declara também. Não vou entrar nesse mérito se é certo ou não, mas o fato é que se você recebe dinheiro de aluguéis, você deveria declarar isso na declaração de imposto de renda. E se você faz dessa forma, possivelmente você paga uma alíquota muito grande, né? Você paga ali o teto, né? Dependendo dos seus rendimentos, que pode chegar até 27,5%. Como existem algumas deduções, né, a maioria das pessoas acabam pagando algo a mais do que 20%, menos do que 27,5%, mas pagam mais do que 20%, o que é muito caro. Então, se você traz isso para um CNPJ, é possível você fazer a apuração desses impostos por meio de um CNPJ e ser tributado com uma alíquota muito menor. Por quê? Porque a atividade econômica de aluguéis, né, de locação, de corretagem de imóveis, possui uma alíquota pré-determinada já por lei, que é muito inferior. Então você consegue muitas vezes ali ter economia de 10% até 15%, né, sobre o que você paga hoje. Então, assim, dependendo do valor que você recebe em aluguéis, a sua economia tributária já vai pagar todo o seu custo, o seu investimento ali para criar a sua estratégia de planejamento sucessório, certo? Mas assim, esse é só um detalhe, né? O que deixa mais pessoas na dúvida quando nós falamos sobre tributar aluguéis na pessoa jurídica é o seguinte: como fica o ITBI quando nós utilizamos imóveis para receber aluguéis numa pessoa jurídica? Eu entendo essa pergunta. Lembra lá atrás, quando eu falei que a Constituição Federal ela concede isenção na integralização de capitais, de imóveis como capital numa empresa? Pois é, essa isenção tem uma ressalva. Quando você tem uma empresa com uma atividade imobiliária, você não tem direito a essa isenção. Ou seja, então se você transferir, né, aqueles bens para um CNPJ, via de regra você teria que pagar o ITBI sobre todos esses imóveis. E essa é uma grande objeção que faz com que as pessoas não tragam a apuração, o recebimento de aluguéis para o CNPJ, mas existem técnicas, é isso que eu te falo. É possível você criar duas pessoas jurídicas, uma célula que nós chamamos de célula cofre, né, na qual você vai trazer os seus imóveis com a isenção do ITBI, e uma outra que nós chamamos de célula operacional. Nessa célula operacional, nós vamos colocar uma atividade imobiliária
e será criado um instrumento, um contrato entre esses dois CNPJs a título oneroso, né? Tem que ser oneroso, porque senão haverá incidência de ganho de capital, e uma outra oportunidade eu posso explicar em detalhes isso para você, mas criamos um contrato entre essas duas pessoas jurídicas de modo que uma venha a administrar o patrimônio da outra. E aí nesse momento você consegue aproveitar das duas benesses que a lei te oferece, que é a isenção do ITBI, né, na integralização dos bens imóveis, e também a redução tributária quando você passa a oferecer a tributação por meio de uma pessoa jurídica ali com atividade imobiliária, entende? Então é possível, né, ter esse ganho tributário com os seus aluguéis, é possível fazer isso de forma regular, mas existem técnicas para fazer isso, senão você pode acabar fazendo de forma errada, né, e ser cobrado aí ou pela prefeitura, né, quanto ao ITBI, ou você pode ser cobrado pela Receita Federal quanto aos rendimentos de aluguéis. O ideal é que você procure ali um profissional especializado, e olha que coincidência, a pessoa que vos fala aqui é um profissional especializado nesse processo. Então assim, se você tem imóveis e você tem aluguéis recebendo pela pessoa física, vale a pena, vamos fazer uma conversa, vamos, né, analisar o seu caso concreto. Como eu disse, né, cada caso é um caso e existe aí um procedimento específico para cada pessoa também, a depender do seu patrimônio. E muitas vezes, olha que interessante, muitas vezes a economia que você vai ter nessa operação, ela vai pagar todo o seu investimento, né, que você vai fazer com um profissional ou até mesmo com o processo, com recolhimento de taxa, e você já deixa tudo redondo para os seus herdeiros, né, sem ter que se preocupar com nada. Então assim, concluindo esse vídeo, né, a mensagem que eu deixo é: se você tem imóveis, se você pensa em deixar tudo pronto para os seus herdeiros, se você tem principalmente imóveis de aluguéis, vale a pena pensar em como otimizar esse seu recebimento. O que não vale é a gente ficar sujeito a uma cobrança abusiva, a um instrumento abusivo do Estado, né, que nós chamamos de inventário. O que não é justo é você, patriarca e matriarca, que trabalhou a vida inteira para construir o seu patrimônio, fica sujeito agora, na hora do seu falecimento, a ter parte dele dilapidado por um processo burocrático como um inventário. Então, se para você fez sentido, se você gostou desse vídeo, se você acha que pode ajudar alguém, eu peço que compartilhe em todas as suas redes sociais. Se você, dependendo da rede social que você estiver, interaja conosco, faça comentários, mande para quem você achar que pode ajudar, e isso certamente pode atingir mais pessoas, né, fazer com que mais brasileiros tenham acesso a essas técnicas. Isso seria o justo para todos nós, para que todos nós possamos planejar como nós queremos transmitir os nossos bens para os nossos herdeiros. Fiquem conosco, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.